Nos anos 2000, Bleach emergiu como um dos pilares da cultura pop japonesa, conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo. Criado por Chichi Kubo, o mangá começou a ser publicado em 2001 na revista Shonen Jump, e rapidamente se destacou entre as demais séries da época, tendo em especial seu paralelismo com Yu Yu Hakusho, que rendeu até mesmo uma acusação de plágio e fez com que Kubo tivesse que refazer a história para ser um pouco mais diferente. Bleach conta a história de Ichigo Kurosaki, um adolescente que, após um encontro fatídico com uma Shinigami, adquire poderes sobrenaturais e é lançado em um mundo de batalhas contra espíritos conhecidos como Hollows. Nos anos 2000, Bleach não só dominou as páginas da Weekly Shonen Jump, mas também se expandiu para uma série de anime que estreou em 2004 e teve mais de 300 episódios. A adaptação em anime fez com que a popularidade global de Bleach subisse de uma forma estrondosa. As trilhas sonoras icônicas, a dublagem impressionante e as animações que eram muito acima de outros animes da época ajudaram a consolidar Bleach como um dos grandes pilares da cultura japonesa, sem contar na influência que teve em obras da atualidade, como é o caso de Demon Slayer e o próprio Jujutsu Kaisen. Além do mangá e do anime de Bleach, também acabaram se gerando uma série de produtos derivados, incluindo filmes, jogos de videogame, novels e até peças de teatro. Esse alcance demonstra o impacto cultural da série, principalmente no ocidente, tornando-se um fenômeno entre os fãs mais adolescentes, porque enquanto obras como One Piece e Naruto apelavam para um público mais pré-adolescente, Bleach apelava para um público mais jovem adulto. A popularidade de Bleach durante os anos 2000 também pode ser atribuída pela sua capacidade de abordar temas universais que não são tão relacionados a algo estritamente japonês, e por conta de beber bastante da ideia de Dragon Ball e ter aperfeiçoado em certos aspectos. Sem contar que Bleach tem uma característica que o se diferencia de Naruto e One Piece, que é a capacidade de Bleach de ser extremamente estiloso, combinando trajes tradicionais japoneses com o moderno, o que fez que o Kubo fosse um ótimo estilista, por sinal. Mas claro, tudo isso você já sabe, mas algo muito importante que ocorria nos fóruns da época, e talvez tenha sido também a razão pela qual Bleach ficou popular entre uma parte das mulheres, foi a guerra dos chips. Eu não preciso falar o que são os chips, todos conhecem, mas caso você vive dentro de uma caverna, o termo chip se tornou uma parte fundamental do vocabulário de diversos fandoms. A palavra chip refere-se à prática de você apoiar um relacionamento romântico entre dois personagens de uma obra de ficção, sejam eles de séries de TV, filmes, animes e até mesmo livros. Enfim, o hábito de você fazer chips acaba sendo algo bastante comum entre diversas fandoms, inclusive existem algumas séries que acabam brincando com isso, como pode ser o caso de Star vs Forças do Mal, que literalmente se arruinou por conta do shipping, mas é uma prática mais comum em mídias ocidentais do que orientais a questão de você brincar com a fandom através do chip. Eu não sou contra os chips, para falar a verdade, são uma forma de os fãs expressarem a sua criatividade e acabam além disso engajando bastante da obra. Nós vemos diversas boas fanfics, fanarts e até mesmo discussões detalhadas sobre suas teorias e desejos para os personagens. Além disso, o shipping promove a construção de uma comunidade online onde os fãs podem compartilhar suas paixões e encontrar outras pessoas com interesses semelhantes. Você mesmo acaba tendo, mesmo que de uma forma inconsciente, algum shipping, algum casal que você queria que fosse canônico dentro de alguma história de ficção. Porém, é inegável a dor de cabeça que isso gera. Todos sabemos que a fandom de Boku no Hero em seus tempos áureos era insuportável com relação aos chips. E algumas dessas discussões sobre chips podem acabar se tornando, digamos, bastante acaloradas, principalmente quando se trata de algum chip que a maioria dos fãs não gosta. Mas o caso que eu gostaria de falar hoje foi sobre Ichiruki e Ichihime. E bem, o final dessa história eu acho que todo mundo aqui já sabe.
Ichigo e Rukia, o Sol e a Lua, a Morte e o Morango. É simplesmente um dos romances que, se fosse uma partida de futebol, diríamos que não ter acontecido foi comparável ao Botafogo não ter sido campeão em 2023. Nós diríamos que isso é o tipo de coisa que só acontece no futebol. Eu amo os dois. Você pode falar que o Ichigo tem um carisma de uma porta, mas tudo bem. Quando o Ichigo realmente brilha é quando a Rukia está envolvida. Esses são dois personagens que estão quase destinados a se encontrarem e melhorarem um ao outro. E o único outro shonen popular que conseguiu fazer o que esses dois fizeram foi Yu Yu Hakusho, com o relacionamento do Yusuke com a Keiko. Eu inclusive acho louvável como Bleach não tem tanto fanservice relacionado a Rukia, pelo menos até onde eu consigo me lembrar. É uma relação um pouco mais sutil e focado nos sentimentos de ambos os personagens. Não é nenhuma teoria da conspiração dizer que ambos deveriam ter terminado juntos. A principal diferença que faz que o relacionamento do Ichigo com a Rukia seja extremamente melhor do que o do Ichigo com a Orihime é a palavra que também define o relacionamento dos dois: igualdade. Ambos estão em um mesmo patamar. No início do anime, aquilo que nós vemos a respeito dos dois é que não existe uma relação de dominância muito bem estabelecida. Ichigo é mais forte que Rukia, apenas por causa que ele acabou pegando seus poderes, mas não é necessariamente experiente. Durante o início da série, vemos justamente como o Rukia guia Ichigo, e muitos desses primeiros rolos Ichigo acabaria perdendo caso não fosse a ajuda dela. O primeiro ponto de inflexão de ambos é ainda no início do anime, por volta do episódio 8 e 9. Nesse episódio, Ichigo irá visitar sua mãe no aniversário de sua morte. A problemática do episódio baseia-se na possibilidade de que a sua mãe tenha sido atacada por um Hollow. Porém, a forma com que a Rukia diz isso é totalmente insensível e sem pensar muito a respeito do que o próprio Ichigo ia sentir. Ichigo, surpreendentemente, diz que o culpado de sua mãe é ele mesmo. Ichigo se sente tão imerso na própria culpa que ele sequer consegue culpar o Hollow pelo que aconteceu. Quando ela então se sente mal a respeito das próprias palavras, e mais para frente desse mini arco, no momento em que voltam a se encontrar, nessa situação a qual as irmãs de Ichigo estão sendo ameaçadas pelo mesmo Hollow que matou a sua mãe, ambos estão à procura delas, e ele se questiona se Rukia não teria mais ninguém. Sem despedaçar seu coração. Eu esperarei o momento, e quando você quiser falar, quando sentir que está pronto para me contar sobre isso, eu estarei aqui para ouvir. Centenas de episódios depois, ao descobrir que ele é um Shinigami, mas a pedir pra ele não falar absolutamente nada. Porque apesar dele ter a curiosidade de saber o que aconteceu, se ele não se sentiu confortável para dizer até aquele momento, não teria por que fazê-lo em uma situação de risco. É realmente bonito como eles aprendem um com o outro, mesmo sendo tão diferentes, e é isso que eles formam um casal tão bom. Ao final do arco de Shinigami Substituto, vemos como Rukia será levada para a Sociedade das Almas. Ichigo apenas pode assistir porque, mesmo dando o seu melhor, está muito longe de Renji e Byakuya. Ele está no chão, completamente derrotado. Rukia, desesperada, pede para ver Ichigo, mas Renji diz que não tem mais nada que pudesse fazer. Ichigo segue insistindo, e para o bem dele, Rukia decide ir embora para que ele pudesse sobreviver, dizendo que se este a seguisse, ela jamais iria o perdoar. Assim começando o arco da Sociedade das Almas. Ichigo apenas fica naquele chão, triste por ter sido derrotado. Rukia, o que você tá fazendo? Você é só um humano. Um mero humano. Como se atreve a segurar meu irmão assim? Aprenda o seu lugar! É melhor irmos agora, irmão. As ações do Ichigo acabam de abrir meus olhos para a verdade. Eu estou pronta. Leve-me de volta para a Sociedade das Almas. É hora de eu expiar os meus pecados. Você não pode ir agora. O nosso trabalho ainda não acabou. Rukia! Você não sabe quando desistir, não é?
Escuta, quanto mais você se mexer, mais rápido você vai morrer. Não vejo necessidade de infligir um golpe final nele agora. Deixe-o aí e logo ele morrerá sozinho. É melhor irmos, meu irmão. Espera, Rukia! Para, olha pra mim! Fala que não é verdade! Rukia! Não se mexa! Dê apenas um passo. Ou tente vir atrás de mim. E eu vou. E eu jamais perdoarei você. Você vai morrer. Então por que não ficar quieto e viver alguns segundos mais? E eu nem preciso falar sobre como durante todo o arco da Sociedade das Almas, os sentimentos de Rukia são trabalhados em relação a Ichigo, porque senão eu teria que falar do arco completo. E, sendo sincero, eu bem queria fazer isso, só que, basicamente, o meu celular não tem memória suficiente para gravar um vídeo de 30 minutos. Então eu sinto muita pena porque eu tive que cortar diversas partes que estão no roteiro original do vídeo. Bem, pulando direto para a parte principal, nós vemos como Rukia está para aceitar a sua própria execução, até que, como conclusão a todo o arco que estava sendo construído, o clímax daquele momento, vemos como Ichigo amadureceu durante o arco da Soul Society. Desta vez, conseguiu proteger ela e não foi ela quem o protegeu. Ele agora pela primeira vez reconhece Ichigo como alguém forte, alguém que a pode proteger. Ela não mais aceita a morte, e sim aceita a vida, e é a partir dali que Bleach vai decaindo e vai focando 100% em um corredor de luta sem ter real tempo de interação entre os dois. Mas ainda assim vemos momentos relevantes, principalmente no arco da invasão a Hankar, em que é a própria Rukia quem anima Ichigo depois de ele perder para Okyo Yami, o que posteriormente fez com que Orihime se sentisse com ciúmes da Rukia por conta disso, mesmo a considerando uma amiga, e talvez esse seja o último momento de destaque da Rukia, antes dela aparecer no arco da Guerra dos Mil Anos. Aqui vocês vão me xingar por estar utilizando algo que apenas acontece no anime, mas esse complemento que o anime faz antes do Ichigo de fato perder os poderes é simplesmente incrível. Eu não vou utilizar isso como argumento de que o mangá estava sim construindo para isso, porque acho que mesmo com os diversos cortes que eu tive que fazer do vídeo original, com o que foi citado anteriormente já seja o suficiente. Mas eu prefiro o modo que é o momento trabalhado no anime do que no mangá. O episódio começa com Rukia reclamando com Ichigo. Ambos estão caçando Hollow e este quase morre por não ter conseguido se esquivar de um golpe. É legal, né? Vê-los sendo capazes de viver e aproveitar suas vidas tranquilas e comuns. Você tem razão. O próximo momento em que ambos interagem é conversando antes de ir para casa. Mas por conta de um Hollow, Ichigo mais uma vez tem que usar os seus poderes para salvar a alma de um garotinho, sendo este salvo mais uma vez por Rukia e Yuri. Ichigo quer acabar com outro Hollow que apareceu à distância, mas os dois, entendendo a situação, dizem para Ichigo ficar. Toda a direção do episódio é extremamente melancólica e fica alternando entre pequenos momentos de ação e do mundo sobrenatural, mas muito mais focado nos sentimentos da Rukia em saber que não vai mais poder interagir com o seu amigo. Eu tava dando uma volta. E quanto a você? Você deve ter ficado até tarde hoje. Pois é, eu tenho que ficar pra compensar o trabalho escolar que eu perdi quando eu cuidava do Aizen. Não reclama, tá? Afinal, o seu trabalho principal é ser um estudante. Eu sei disso. Porém, para animar um pouco a situação, o Ichigo decide levar a Rukia para patinar e somos agraciados com uma série de momentos fofos entre os dois, seguido por uma série de fogos de artifício que, convenientemente, tocaram pela abertura de um parque temático. Mas tudo bem, eu aceito esse tipo de conveniência. Sabe, é bom passar um tempo assim pra variar.
Até mais. Boa noite. Foi muito divertido. Eu nem acredito que você planejou tudo isso. Isso aí era pra ser algum tipo de elogio? Temos então toda uma sequência de luta contra um menos grande, até que Hulk lhe diz essas palavras, que eu não vou nem narrar, eu só quero que vocês escutem essa maravilha. Eu vou te ajudar. Se não pode lutar, eu vou lutar por você. Se você está com dor, então vou te ajudar a suportar a dor. Afinal de contas, somos amigos, né? Sim, nós somos. E com o último Getsuga Tensho, Ichigo não tem mais nada. Agora só restava uma única coisa, um último adeus. Eles começaram aquela história juntos, então também terminariam juntos. Frente a frente, ambos ainda bastante tristes, se encaram, sabendo que aquela será a última vez. Mas mesmo tristes, os dois não conseguem parar de se provocar, porque essa também é a forma de demonstrarem que se gostam. O último pedido é para que ela se despeça de todos por ele. Hulk. Fala adeus pra todo mundo por mim. Claro. No fim disso tudo, Bleach só não terminou com os dois como casal porque não quis. Esse era o casal que tinha mais potencial. E é muito bonito que o nome do primeiro capítulo seja o mesmo nome do capítulo quando ela devolve os poderes para Ichigo, demonstrando um reinício da sua história. Bleach tem muitas falhas, e não ter feito esse casal canon é uma delas. Tudo bem, de qualquer forma ficará marcado como o melhor casal que infelizmente nunca aconteceu. Mais do que um vídeo comum, eu quis fazer que esse especial fosse sobre Bleach, principalmente por conta do canal ter crescido bastante por causa dele. Espero em breve já estar tendo que fazer o especial de 1000, que não está muito distante. Graças a vocês eu ainda estou experimentando com formatos de vídeos mais longos, e é uma pena que esse celular não tenha suportado tudo que eu gostaria de falar a respeito desses dois. Mas tem uma lição que Bleach conseguiu ensinar com esses dois, mesmo que não tenham terminado juntos, é que personalidade, carisma e química não importam. Sempre escolham a gostosa.